Olha, a minha história no PSDB é relativamente nova, né? Assim, eu comecei em 2008, quando eu decidi ser candidato a vereador do Recife. Quer dizer que essa relação realmente foi fechada só Foi, em 2008. eu não tinha vida partidária. O PSDB ele me atraía do ponto de vista das ideias. Eu sempre eu tinha uma aproximação ideológica com o partido. A grande referência do partido... Havia uma identificação. Havia uma identificação, né? Eu tive uma aproximação com o Fernando Henrique Cardoso durante o período que eu estava fazendo doutoramento e que ele foi muito solícito comigo em várias entrevistas que ele me concedeu. Então, aquilo também me fez conhecer mais o que havia sido feito no governo de Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, mas eu não tinha vida partidária. Então, o que me atraiu para o PSDB foi justamente uma aproximação que eu acreditava programática. Até mesmo porque, como uma pessoa que tinha uma noção do funcionamento do sistema, enquanto cientista político, a decisão de entrar para o PSDB significaria a via mais difícil de entrar na Câmara dos Vereadores. Porque eu tinha certeza que se eu fosse para uma legenda de aluguel, eu teria o mandato com uma facilidade enorme. Uhum. Porque eu sabia que eu tinha uma força eleitoral suficiente para alcançar o mandato com facilidade. Teve mais de 5 mil votos, né? Eu tive 5.359 votos, com o PSDB só fez um vereador, eu fui o segundo do partido, fiquei na suplência. Mas com essa quantidade... Teve gente entrando com bem menos. Com 3 mil e alguma coisa. Então, mas para mim seria me negar. Tudo que... E você me conhece há bastante tempo, eu participei do seu programa, que inclusive o Opinião Pernambuco me deixou muito conhecido, assim, marcando posição do que... E quantas vezes a gente falou sobre reforma política e quantas vezes eu critiquei os partidos pequenos, essas legendas que servem para propósito eleitoral. Então, no momento que eu sou candidato, eu busco uma legenda como essa, eu perderia o que eu tenho, o que eu acredito que é mais precioso, que é a credibilidade. André, você falou que esse germe ali da política, o vírus já estava inoculado desde cedo, lá atrás na infância. Mas qual foi o momento? Quem chegou para conversar? Quando é que de repente bateu aquele estalo e você pensou, não, talvez seja a hora de, além de ter uma vida política, ter uma carreira política? Olha, lá atrás, como eu falei, eu sempre imaginei disputando a eleição. Veja, uma coisa do nada, eu ficava pensando o que é que poderia ser feito numa eleição. Então eu olhava a eleição e procurava me ver candidato. Então ninguém dizia para mim ser candidato. Não tinha o estímulo para alguém, olha, quando você crescer, você vai ser candidato, ou está na hora. Então não havia isso. Não teve aquele empurrão familiar que há. E eu procurava também deixar isso uma coisa meio que escondida, assim, uma coisa. Era um desejo que eu tinha, mas que eu não revelava. Mas por que, André? Timidez? Eu não sei. Teve uma pudor? época que eu sentia um pouco de vergonha de dizer que eu tinha vontade de disputar a eleição. Que eu tinha. Hoje não, hoje eu vou atrás do voto, peço, encontro uma pessoa, vou lá, olha, eu sou candidato. Mas até o momento de você decidir, é uma coisa como se você... É uma coisa como você pedir. E geralmente muita gente não gosta de pedir. Então, isso... mas eu não sei, assim, como eu tinha isso lá atrás, um determinado momento da minha vida, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu decidi ser candidato. Eu disse, rapaz, eu tenho que realizar essa vontade. Estava lá estudando. Eu estava estudando quando eu fui fazer o doutorado. Mas eu volto e eu digo, eu tenho que ser candidato, eu tenho vontade. E eu senti agora, quem impulsionava eram os alunos. Eu não dizia nada, mas os meus alunos de direito constitucional... E um momento político também interessante, né, André? O país mudando, né? O país de algum modo avançando. Eu sentia isso, eu sentia que havia um desejo que vinha de... Eu defendia com muita vontade os meus pontos. Eu me recordo também, uma coisa muito importante foi que uma aluna na ESO, quando eu ensinava lá, do nada ela criou uma comunidade, eu voto em André Regis. E aí aquela comunidade começou no Orkut a vários colegas entrarem também, eu também voto, eu apoio. E aquilo, como era uma coisa que eu não tinha dito, que eu tinha vontade, eu disse, poxa, será que se eu for candidato, eu vou ter o apoio dos meus alunos? Então, aquilo serviu como uma coisa, não, se eu for, eu vou ter a retaguarda. Se eu for candidato, eu tenho quem me apoie. Aí sim, dá para você fazer uma campanha na opinião.
ou seja, as pessoas que acreditam que você pode ser um bom representante. Então, esse impulso foi muito forte vindo dos alunos. O que acontece também é que quando eu comecei a revelar o desejo de disputar, eu tinha, por outro lado, uma resistência muito forte. As pessoas mais próximas, ou várias pessoas muito próximas... Eu mesmo falei várias vezes, André, pensa bem, porque a vida política não é fácil. Eu me recordo... Você estava muito bem, né? Quer dizer, você era respeitado e é ainda como professor da Universidade Federal de Pernambuco, naquele momento era professor em outra faculdade, mas já era muito respeitado como professor, tinha um mercado e era muito procurado pela mídia, ou seja, era o comentarista político mais procurado pelos meios de comunicação. Verdade. E naquele momento eu confesso que pensei, mas está tudo tão certinho na vida de André, por que aquilo agora vai dar essa mudada, vai dar essa guinada na vida? Essa é uma boa pergunta. Eu me recordo daquele café que nós tomamos na Cultura, sentado ali tomando cafezinho e você fazia essa mesma pergunta. E a sua pergunta era uma pergunta muito assim, de você, que é diferente do que vinha também. A sua pergunta é, você está profissionalmente bem estabilizado, a sua carreira está sendo bem sucedida, por que mudar? Essa era a pergunta. O outro questionamento vinha no sentido que era, como é que você vai entrar na política? Não se meta nisso, não vá fazer isso, porque você, uma pessoa... um professor vai se meter nesse ambiente. Isso não é ambiente para você. Eu escutava isso, o que é um sinal de fim do mundo, né? Porque quando a política ela é vista como uma atividade atrelada ao que é de errado, isso é uma prova de obstáculos à construção de um processo de civilização. A política é o meio que a gente constrói o futuro, não é outro. Então, e quanto a essa questão da guinada, a minha vida é assim. Eu sou uma pessoa que fiz muitas coisas, assim, eu sempre tive uma inquietude, eu não sou... Na academia eu nunca estudei a mesma coisa. Tem colegas meus que são respeitados e são as pessoas que mais conhecem sobre os assuntos e passam a vida toda estudando uma única coisa. Eu jamais conseguiria isso. Isso é engraçado, né, André? Porque os grandes intelectuais do país, se você vamos pegar duas figuras com opiniões às vezes parecidas e às vezes bem diferentes. Você pega um Gilberto Freire e pega um Sérgio Buarque de Holanda. Eles se interessavam por questões bem de política, questões bem de sociologia, mas também por literatura, por cultura, por arte. Futebol. Isso foi mudando com o tempo, né? Por que essa coisa foi mudando tanto? Ou seja, hoje o professor acadêmico, como você diz, tem que se interessar por uma coisa só, não pode ter uma formação mais rica, no seu caso, o que fez administração, direito, ciências políticas. Isso não empobrece um pouco? Não é interessante ter intelectuais interessados em várias questões, em várias áreas?